Bom, pessoal, voltando aqui desse domingo, já à tarde da noite, são 8h30 e até colocar esse vídeo no ar vai ser muito mais do que isso, né? E eu tô entrando tão tarde assim nesse domingo, porque eu tava vendo o jogo do Corinthians e com o Flamengo, fui ver a seleção brasileira e na parte da manhã tava aí resolvendo problemas, né? E me sobrou esse tempinho. Mas eu queria falar sobre um assunto que me deixou muito incomodado nesse domingo, que foram as declarações do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, depois do jogo de ontem, na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras, que terminou 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes de entrar na questão em si, eu queria pedir para vocês o seguinte: vocês já se inscreveram aqui no canal? Se não se inscreveram, se inscrevam, tá? Se inscrevam, dê o like, que é muito importante para propagar o canal, e acione o sininho para vocês saberem quando é que eu estou lançando um novo vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte, eu fiquei sabendo hoje pela manhã, quando eu estava vendo pela internet, as declarações, né, dos treinadores, dos jogadores, depois do jogo de ontem, porque acabou a partida, fui gravar o meu vídeo aí sobre o jogo de ontem, gravei lá para Placar TV, gravei também aqui nesse canal, e depois eu fui assistir um filme e tal, e acabei nem deixando para tomar conhecimento das declarações, das entrevistas pós-jogo, nessa manhã de domingo. Foi então que eu me deparei com a declaração do João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, dizendo que o gramado da Vila Belmiro estava muito ruim. Não estava. Não estava. Se ele falasse, por exemplo, que o gramado do Mineirão, do Maracanã, do Castelão são gramados ruins, eu concordaria com ele. O gramado da Vila Belmiro não é ruim. Não é ruim. Está entre os melhores gramados do futebol brasileiro. Tá? Bom, mas reclamar do gramado é o direito dele. Ok, beleza, não tem problema, ele acha que não estava legal, etc. Ele pode reclamar. Pode reclamar para tentar justificar o futebol pobre que o Palmeiras apresentou no empate em 0-0 com o Santos. O poderoso Palmeiras, multimilionário, que tem 2, 3 times para serem montados, diante do Santos, um time endividado, com um elenco reduzido e que jogou desfalcado de 4 jogadores. Seu ataque titular, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo, e também o Felipe Jonathan. Isso sem falar no Bauer, né? Se a gente for falar, ele era titular, né? Foi afastado em função desse escândalo aí da Casa das Apostas. Então seriam 5. Mesmo assim, o Palmeiras, com toda a fortuna dele, com todo o elenco maravilhoso que ele tem, do alto da sua grandeza, foi a Vila Belmiro, jogou contra o Santos, que montou, através do seu técnico, Odair Hellmann, um sistema muito bem ajustado do ponto de vista defensivo e segurou o Palmeiras. Foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e foi superior ao Santos. E no final, o placar de 0-0 acabou sendo justo. E bom para o Santos. Um time, repito, que você não pode colocar no mesmo patamar do Palmeiras em função da riqueza palmeirense nesse momento. Coisa que o Santos não tem e é um time que passa por muita dificuldade. Então, talvez justificando essa falta de imaginação dele para tentar melhorar o Palmeiras durante o jogo, fazer do Palmeiras um vencedor na partida, ele foi culpar o gramado, que não estava ruim. Mas até aí tudo bem, eu dou direito às pessoas têm o direito de achar que estava ruim, afinal de contas ele também estava lá, eu não estava, eu vi pela televisão, a impressão que me deu que não estava. Mas digamos que ele estivesse correto, que o gramado estivesse ruim. Agora, o que me deixa aqui estarrecido foi a declaração dele de que o Santos teria usado de má fé e teria esburacado o gramado para igualar o jogo contra o Palmeiras. Como assim, meu companheiro? Você está colocando em dúvida o caráter do seu companheiro de profissão, Odair Hellmann? Você está colocando em dúvida, em xeque, uma instituição centenária como o Santos Futebol Clube, que um dia foi o clube do Pelé? É isso que você está sugerindo? Que as pessoas usaram de safadeza, de sacanagem, para tentar igualar o jogo e impedir que o Palmeiras vencesse? É isso? Eu acho que devia pensar mais do que você fala. Você deve respeito às pessoas. Você deve respeito. Se você não tem como provar o que você fala, você não deve falar. Você não deve falar, sob pena de ser leviano. Porque isso que você falou é de uma grande leviandade. Porque você coloca em xeque o caráter das pessoas sem ter como provar isso. Você tem como provar que o Santos esburacou o gramado? Não tem. Até porque não estava ruim. Você não tem como provar isso. O Santos nunca fez isso.
Ao contrário, o Santos cuida e muito de um gramado que ele tem lá. As duras penas, sem o dinheiro que o Palmeiras tem. Mas ele cuida. Ele cuida para que o gramado seja bom, para que o futebol seja praticado no seu melhor nível. Entendeu? Então você não pode fazer o que você faz. Não pode. Você não pode fazer o que você fez. Colocar em xeque o caráter do Odair Hellmann, que como técnico deve ter aprovado isso que você sugere que aconteceu, e o Santos, que topa fazer um negócio desse tipo. Olha, João Martins, é o seguinte, cara. Você, pela primeira vez na sua vida de profissional, você está trabalhando no futebol de primeiro mundo. Porque até então você trabalhou em Portugal e na Grécia. Dois países com campeonatos inexpressivos. Se esse tipo de atitude, de artimanha, são usadas em Portugal e na Grécia, eu não sei te dizer. Agora aqui eles não fazem isso. Você pode discutir o que você quiser aqui. Que o nível não é bom dos jogadores, que a arbitragem poderia ser melhor, que as instâncias continentais atrapalham e poderia ajudar um pouquinho mais se o Brasil fosse menor. Você pode falar o que você quiser. Agora, colocar em xeque o nosso campeonato, o campeonato brasileiro, onde em uma partida você tem pelo menos 20 câmeras de televisão, será que tem isso lá em Portugal? Será que tem isso aí lá na Grécia? Não sei, estou perguntando. Eu acho que não, eu acho que não. Não estou afirmando nada, ao contrário do que você fez ontem. Eu acho que não tem. Então como é que um campeonato desse vai se submeter a uma artimanha, a um ato ilícito desse tipo, de time fazer buraco no gramado para prejudicar o jogo do outro? Da onde você tirou isso? Baixa a bola, meu companheiro. Baixa a bola. Você está no Brasil. As pessoas aqui adoram vocês. Adoram vocês. Até porque vocês estão fazendo um bem danado para o futebol brasileiro. Mas não com atitudes desse tipo. Não com declarações dessas. Você entendeu? Você devia ter sido mais forte, para não dizer outra coisa, e ter admitido que, olha, não joguei bem. O Santos me surpreendeu. Até porque eu sou o auxiliar técnico que estava trabalhando no lugar do técnico, do Abel Ferreira, que estava suspenso. Porque ele, mais uma vez, por conta de chiliques que ele tem à beira do gramado, tomou cartões amarelos e foi impedido de trabalhar nesse jogo. Ô João, é o seguinte, cara. Você é um auxiliar técnico. Se você fosse bom, você seria treinador. Você não seria auxiliar. Você seria head coach e não assistant coach. Entendeu? Tá? Mas você desempenha muito bem o seu papel. Eu reconheço isso. Porque você faz parte de uma engrenagem que funciona muito bem no Palmeiras. Que, aliás, nos deixa orgulhoso. Porque representa o país meu, o Brasil, não é o seu é Portugal, certo? Representa bem o meu país, que é o Brasil. Competições internacionais. Pô, dá orgulho ver o Palmeiras jogar. Saindo para enfrentar esses times da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Equador, do Chile, do Paraguai, da Venezuela, da Bolívia, do Peru. Dá orgulho. Dá orgulho. E vocês estão fazendo isso. Estão ajudando a fazer isso. A gente reconhece a importância. Eu mesmo, João, sugeri em vários programas dos quais eu participo e nas minhas tribunas que o Abel deveria ser o técnico da seleção brasileira. Porque o Abel é bom e você faz parte dessa engrenagem. Mas você não pode falar o que você falou, velho. Você tem que ter respeito pelas pessoas. Você tem que pensar antes de falar. Pensar e não colocar em xeque a idoneidade, o caráter das pessoas, como você colocou depois do jogo de ontem. Você deve, no mínimo, respeito às pessoas, coisa que você não demonstrou. Tem um ditado que diz o seguinte: respeite para ser respeitado. Se amanhã alguém desrespeitar vocês, não se esqueçam que vocês plantam, muitas vezes, algo ruim, nocivo, e vocês podem colher lá no futuro. Eu gostaria muito, João Martins, que você viesse a público e se desculpasse pelas declarações infelizes que você deu depois do empate desse sábado à noite na Vila Belmiro entre Santos e Palmeiras. Uma pena o que você falou. Uma pena o que você falou. O Odair não merece isso e a instituição Santos Futebol Clube também não.